Bem, meus irmãos e irmãs, estamos novamente reunidos no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, hoje com o Refuta Mais Um. Eu quero refutar uma pérola protestante que caiu de paraquedas no meu computador hoje pela manhã. Prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui é a maior prova que a fé protestante ela é totalmente baseada em cima de mentiras, de manipulações e adulterações. Eu vou mostrar para vocês uma das maiores manipulações de textos que eu já vi nos últimos anos. Prestem atenção. O nome do vídeo ele é bem sugestivo. O vídeo se chama Meu Deus! O Papa Bento XVI afirma que a Igreja Católica adulterou a Bíblia Sagrada. Isto segundo o nosso amigo Alon Briga. Antes de começar a refutação, eu quero fazer uma introdução a respeito do vídeo. O vídeo é sobre um tema bem polêmico, por quê? É sobre a Trindade, no qual muitas seitas protestantes, principalmente as judaizantes e outras ligadas à maçonaria, elas não acreditam na Trindade, muito menos que Jesus Cristo seja Deus. Sendo assim, o nosso amigo maçônico Alombriga, ele não acredita na Santíssima Trindade, ele não acredita que Jesus Cristo seja Deus, e muito menos no texto de Mateus 28, versículo 19. Aquele texto onde Jesus Cristo ordena aos apóstolos que batizai todos os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele retirou esse texto da Bíblia Sagrada. A Bíblia dele não contém mais esse texto. Por si só, pela autoridade que Deus lhe deu, porque Deus desceu aqui na terra, colocou a mão na cabeça de Alombriga, ordenou o mesmo como um apóstolo, um discípulo, um santo, qualquer coisa que seja, e deu a ordem para que esse rapaz consertasse tudo o que estava errado dentro da Bíblia Sagrada. E uma das coisas que estava errado dentro da Bíblia Sagrada seria esse trecho de Mateus 28, versículo 19. Para ele, esse texto é uma heresia. Por quê? Esse texto é a prova viva de que a Trindade existe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como ele não acredita, ele é um herege maçônico, ele vai contra esse texto com unhas e dentes. Ele vai lutar até a morte para retirar isso aí da Bíblia. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é a única fonte de fé desse herege. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a única fonte de fé desse herege até um certo ponto. Até o texto em que contraria a sua doutrina ou a sua heresia. Mas enfim, o caso é o seguinte. Para justificar a adulteração que ele fez na Bíblia Sagrada, ou na Bíblia que ele usa, para justificar essa adulteração, ele foi atrás de um site que ele retirou lá dos quintos dos infernos, onde o dono do site é um manipulador também, um cara que adultera textos. Ele foi nesse site, retirou uma matéria, um artigo do site, no qual o site diz que Bento XVI afirma em seu livro que a Igreja Católica adulterou o texto de Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, nosso amigo Alombriga, ele deu um salto para cima, como se fosse o Pelé fazendo um gol, estourou uma champanhe com fogos de artifícios para comemorar o achado, o novo achado que justifica sua heresia. Como se não bastasse toda essa palhaçada, ele foi até o blog de Lucas Banzoli e postou essa pérola. Ele postou essa pérola como se fosse a descoberta do continente americano, gente. Prestem atenção, eu vou mostrar para vocês o que ele escreveu e depois eu vou mostrar a manipulação e adulteração que o autor desta pérola, que o autor fez, enganou o coitado do jumento do Alombriga. Prestem bem atenção no que o coitado escreveu. Ele diz assim: Lucas Banzoli, veja aqui uma adulteração descarada feita nas escrituras pelo catolicismo romano. A confissão é de um papa. E aí ele postou aqui o link para que as pessoas pudessem acessar esse site manipulador que ele retirou lá dos quintos dos infernos. O que esse site fez para enganar um jumento como a lombriga? Ele pegou o texto do livro de Bento XVI
Esse texto, ele dá umas 3 páginas, mais ou menos. Ele pensou algumas frases desse texto, uniu essas frases, manipulando uma com as outras, e fez com que o texto manipulado dissesse aquilo que ele queria que o leitor entendesse. O site sugerido pelo Alombriga é esse site, no qual se chama religiãopura.com.br. Nesse quadro vermelho é o texto manipulado pelo site. Eu vou ler o texto que ele manipulou e depois eu vou mostrar o que Bento XVI escreveu em seu livro. Eu vou colocar todo o texto e mostrar que não tem nada a ver com o que esse cara escreveu. Prestem atenção. O site dos Quinto dos Infernos diz assim: a forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19, aí ele cita o versículo, tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro, em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto, prestem atenção, ele cita o texto Mateus 28:19, veio da cidade de Roma. Olha o que esse cara escreveu. Ele manipulou tudo isso aqui. Ele diz, nesta parte aqui do texto dele, que o texto de Mateus 28:19 veio da cidade de Roma, ou seja, foi um acréscimo feito pela Igreja Católica. Continuando o texto dele, o texto manipulado, ele continua dizendo assim: o batismo da Trindade e o texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano, completamente inventada. Muito poucos sabem sobre estes fatos históricos. E aí cito o livro de Bento XVI, Introdução ao Cristianismo, por Joseph Ratzinger. E cita as páginas também. Olhando o texto na forma como ele está, até eu acreditaria, se eu fosse um leigo, eu acreditaria que a Igreja Católica tivesse realmente acrescentado alguma coisa no Evangelho de São Mateus. Porém, este livro é um livro no qual eu estou lendo. E eu sei qual é o conteúdo deste livro. Preste atenção. Agora eu vou mostrar para vocês qual é a realidade do livro, o que realmente Bento XVI escreveu. Eu vou ter que ler o texto todo. Ele é muito longo porque ele dá 2,5 páginas, não é só aquele trechinho que ele manipulou. E o texto do livro de Bento XVI não se refere ao versículo de Mateus 28:19. Ele apenas cita esse versículo, assim como ele cita outros versículos da Bíblia. O texto todo se refere ao símbolo apostólico, ou seja, ao credo apostólico. Prestem atenção no que diz o texto de Bento XVI. Começa lá em cima. Preliminares à história e à estrutura do símbolo apostólico da fé. Preste atenção, seu jumento. A lombriga, seu jumento. O texto está falando do credo apostólico e não de Mateus 28:19. Prestem atenção no conteúdo. Tudo o que se disse até aqui girou em volta da pergunta formal: o que é a fé e onde pode localizar-se no mundo do pensamento moderno? Onde pode exercer sua função? Assim, forçamente ficaram em aberto outros problemas mais vastos relacionados com a fé e o conjunto quiçá se nos tenha apresentado ainda excessivamente pálido e indeciso. As respostas só podem ser encontradas com um olhar direto para a fé cristã em sua feição concreta, que a seguir vamos analisar tomando por guia o assim chamado símbolo apostólico. Prestem atenção, o texto está se referindo ao credo apostólico e não exatamente à Trindade e muito menos
especificamente ao texto de Mateus 28:19. Eu peço desculpas aos ouvintes porque eu estou um pouco gripado, estou com tosse. Realmente, às vezes eu tenho que parar um pouco na leitura. Mas, enfim, vou tentar continuar o vídeo da melhor forma possível. Então vamos lá, continuando o texto de Bento XVI e agora já entrando no texto citado pelo site dos Quinto dos Infernos, aquele site que enganou o jumento do Alon, o texto diz assim: talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e a estrutura do símbolo. Ele está falando sobre a origem e a estrutura do símbolo apostólico, do credo apostólico e não do Evangelho de São Mateus. Continuando, que contribuirão para esclarecer o porquê do nosso proceder, a forma básica do nosso símbolo apostólico, e aqui já entra um texto no qual ele pensou e depois ele acrescentou o texto de São Mateus aqui, e veja que nesse texto, nessa parte do texto, Bento XVI não cita ainda São Mateus. Então, continuando, a forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se no correr do segundo e terceiro século. Ou seja, o que Bento XVI está escrevendo aqui? Ele está afirmando que o símbolo apostólico, o credo apostólico, foi elaborado no decorrer do segundo e terceiro século. Meu caro Alombriga, antes de postar uma porcaria dessa que você postou, procure, pesquise, para saber antes se procede a informação. Vamos continuar. Em nexo com o rito batismal, trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Aqui, de novo, tem um texto aqui no qual o site dos Quintos dos Infernos pensou e acrescentou nesse texto também o Evangelho de São Mateus. Mas aqui está falando que o símbolo apostólico se originou na cidade de Roma. Continuando o texto de Bento XVI, ele diz: contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, ou mais exatamente, o batismo. O rito batismal fundamentalmente orientava-se pelas palavras de Cristo, e aí sim ele cita o Evangelho de São Mateus: ide fazer discípulos a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção, Bento XVI ele citou o Evangelho de São Mateus apenas para mostrar de onde eles retiraram a ideia do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Ele apenas cita o Evangelho de São Mateus, ele não diz que esse trecho do Evangelho de São Mateus foi elaborado ou acrescentado em Roma no segundo e terceiro século. Cara, que vexame, sério mesmo. Eu vou continuar o texto aqui de Bento XVI, eu poderia parar por aqui, porque aqui já refutei. Mas o texto é muito bom, o livro de Bento XVI é muito bom. Eu não li o livro inteiro ainda, mas é uma necessidade que o católico leia. Então Bento XVI continua dizendo: de acordo com esta ordem, o batismo ouvia 3 perguntas. Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso? Crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? Crês no Espírito Santo? E aí ele continua: a cada uma das perguntas, o batizado respondia: creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrada no rito batismal. Meus caros, realmente não precisa ser muito burro não para interpretar esse texto. Esse texto é auto-interpretado. Bento XVI apenas aqui escreve sobre a origem do credo apostólico. E no meio do texto ele cita o Evangelho de São Mateus dizendo que a forma do batismo foi retirada do Evangelho de São Mateus. E que esse símbolo apostólico ele foi elaborado entre o segundo e terceiro século. Eu vou continuar mais um pedaço do texto, porque, como eu falei, esse texto é muito bom e o livro é excelente. Continuando, provavelmente ainda no correr do século II,
mas, sobretudo no século III, a fórmula tríplice, tão simples e reproduzindo apenas o texto de Mateus 28, sofreu um desdobramento em sua parte média, ou seja, na pergunta sobre Cristo. Nessa parte do texto, Bento XVI também não está se referindo ao Evangelho de São Mateus no capítulo 28. Ele ainda continua se referindo à forma batismal e também ao símbolo apostólico, ao credo apostólico. E ele diz aqui que em uma parte da fórmula, da tríplice, da fórmula, sofreu um desdobramento lá em meados do terceiro século. Prestem atenção como, em momento algum, Bento XVI diz que o texto de Mateus sofreu alguma adulteração, um acréscimo ou alguma manipulação. Ele apenas cita o texto, como ele cita outros textos, outras passagens do Evangelho, também aqui neste livro. Continuando o texto de Bento XVI. Por tratar-se do que é tipicamente cristão, aproveitou-se a ocasião para fornecer um resumo a respeito da importância de Cristo para o cristão, dentro dos limites daquela pergunta. Igualmente, a terceira pergunta, a profissão de fé no Espírito Santo, foi explicada e desenvolvida como declaração da fé a respeito do presente e do futuro do cristão. No século IV, estamos diante de um texto contínuo. Texto contínuo aqui é o símbolo apostólico, não é o Evangelho de São Mateus. Continuando, ele diz: libertado do esquema de perguntas e respostas, a circunstância de continuar formulando em grego torna plausível sua origem no terceiro século, pois no século IV a liturgia romana havia passado definitivamente para o latim. Não demora muito e surge uma versão latina, o símbolo da cidade de Roma, aqui citando de novo a cidade de Roma, e o símbolo apostólico. Impôs-se rapidamente em todo o espaço de fala latina, graças à posição especial que coube à Igreja Romana em todo o Ocidente. O texto passou por uma série de alterações menores. O texto aqui citado é a profissão de fé apostólica, o credo apostólico e não o Evangelho de São Mateus. E continuando, afinal, Carlos Magno apresentou para uso em seu império inteiro um texto que, baseando-se no romano, recebera sua forma definitiva na Gália, em Roma. O texto uniformizado foi aceito no século IX, aproximadamente desde o século V. Talvez já no século IV surge a lenda da origem apostólica desse formulário que muito cedo, provavelmente ainda no correr do século V, se concretizou na suposição de que cada um dos 12 artigos, esses 12 artigos são os 12 artigos dentro do credo apostólico, pois ele possui 12 dogmas de fé. Eu vou citar ele mais para frente aqui no vídeo. Em que fora dividido, representava a contribuição de um dos 12 apóstolos. Resumindo todo o texto de Bento XVI, ele está se referindo à elaboração e o desenvolvimento do credo apostólico, particularmente ali nos 5 primeiros séculos. Okay? Ele está dizendo que o credo começou a ser elaborado, se originou em Roma por volta do segundo século e depois ele foi se desenvolvendo de uma forma grega, de uma forma latina e chegou ao que nós conhecemos hoje. E ele diz que o credo apostólico ele possui 12 artigos, é o que nós chamamos de 12 dogmas de fé. Possui 12 artigos que correspondem aos 12 apóstolos. Eu vou citar mais para frente esses 12 artigos. O que eu queria falar para o Alombriga é o seguinte: como é fácil enganar um jumento como você, cara. É só colocar qualquer merda contra a Igreja Católica na internet que você agarra aquilo de bom grado. Nem faz uma pesquisa para saber se realmente aquilo procede e sai postando por aí como se tivesse descoberto a América. Cara, você já é um hominho. Você já cresceu. Você ainda não chupa chupeta como o Lucas Bonzoli.
Você já tem consciência. As coisas na internet são manipuladas. Nem tudo que se vê na internet é real. E para terminar, todo o texto de Bento XVI se resume à elaboração do credo apostólico e dos 12 artigos do credo. Eu vou ler para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro artigo. E em Jesus Cristo, um só seu Filho único, nosso Senhor. Segundo artigo. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Terceiro artigo. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quarto artigo. Desceu ao inferno, ressuscitou ao terceiro dia. Quinto artigo. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sexto artigo. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Sétimo artigo. Creio no Espírito Santo. Oitavo artigo. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Nono artigo. Na remissão dos pecados. Décimo artigo. Na ressurreição da carne. 11º artigo. Na vida eterna. 12º artigo. Amém. Caro jumento, isso aqui é o que foi elaborado na cidade de Roma, entre o segundo e terceiro século. Em nenhum momento o texto, lógico, o texto sem manipulações e adulterações. Nenhum texto Bento XVI afirma que o texto de Mateus 28:19 foi elaborado na cidade de Roma no segundo e terceiro século. Olha, eu estou sentindo vergonha alheia. Eu não sei como você consegue chegar na sua casa depois de passar um vexame desse. Aliás, faz 10 anos que o senhor passa vexame em cima de vexame. O senhor possui um blog a respeito do Apocalipse que nem aparecer no Google aparece. Se você digitar Apocalipse ali no Google, vai aparecer umas 10 páginas do meu site para aparecer uma do seu blog. Um blog que ninguém lê porque ninguém dá crédito no que você escreve. Agora fica uma pergunta no ar. Um cara que foi manipulado por um site dos quintos dos infernos, que acreditou numa mentira, numa babaquice dessa, você acha que você realmente tem condições suficientes para interpretar o Apocalipse, cara? Cara, vá num médico, você sofre de esquizofrenia mental. Você tem algum problema, você cai nos seus devaneios. Um cara que ele chega a público e diz que o discípulo amado é uma mulher, essa mulher é irmã de Jesus Cristo e era casada com Pedro. Cara, você não bate bem da cabeça, velho. A teoria do Lucas Banzoli é muito mais plausível do que a tua. Apesar de ninguém concordar com ele, nem os protestantes, na verdade, concordam com o que ele escreveu sobre o terceiro Tiago e o discípulo amado. Mas, pelo menos, cara, a tese dele é muito mais plausível. A sua, cara, não existe. Não tem como você buscar informações na Bíblia Sagrada, na história, na tradição. Não existe em lugar nenhum, cara. É uma história que você inventou na sua cabeça, meu amigo. Agora, eu vou deixar este vídeo para que todos vejam mais uma vez você passando um vexame. Nesses 10 anos que você busca intensamente o terceiro Tiago, busca intensamente um Apocalipse que não existe, cara. Esses 10 anos foram 10 anos de puro vexame. Como eu te falei, cara, quem lembra de Alombriga, lembra de um cara derrotado. Você é a cara do protestantismo, você é a cara da teologia protestante. Um cara derrotado, um cara que se deixa levar pela manipulação de um site dos quintos dos infernos e que nem foi fazer uma pesquisa para ver se aquilo procede e ainda saiu comemorando como se tivesse descoberto a América ou marcado um gol na final de uma Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, a que pé anda o protestantismo, gente? Bem, este vídeo aqui está encerrado. Mas à noite eu vou tentar fazer um outro vídeo refutando também uma outra indagação do Alombriga. Paz e bem a todos vocês.